O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Apadharmanusasana Parva. Capítulo 145. Pomba capturada se dirige a seu marido. Bhishma disse, ouvindo aquelas lamentações comoventes do pombo na árvore, a pomba capturada pelo caçador começou a dizer para si mesma o seguinte. A pomba disse, se eu tenho algum mérito ou não, em verdade não há limite para a boa sorte quando o meu querido marido fala assim de mim. Não é uma esposa aquela com a qual o marido não está contente. No caso das mulheres, se seus maridos estiverem satisfeitos com elas, todas as divindades também estarão. Já que o casamento ocorre na presença do fogo, o marido é a maior divindade da esposa. A esposa com quem seu marido não está satisfeito vem a ser reduzida a cinzas, assim como uma trepadeira adornada com ramos de flores em um incêndio na floresta. Tendo refletido dessa maneira, a pomba, afligida pelo sofrimento, e presa pelo caçador dentro de sua gaiola, falou assim para seu marido dominado pela dor, eu direi o que é benéfico para ti agora. Ouvindo-me siga meu conselho, ó marido querido, sejas tu o salvador de um suplicante. Este caçador deita aqui perto da tua residência, afligido com frio e fome. Faça a ele os deveres de hospitalidade. O pecado que uma pessoa comete por matar um brahmana ou aquela mãe do mundo, isto é, uma vaca, é igual àquele em que se incorre por permitir que um suplicante pereça por falta de ajuda. Tu possuis autoconhecimento. Cabe a alguém como tu, portanto, seguir aquela conduta que foi ordenada para nós como pombos pela ordem de nosso nascimento. Nossa força, embora pouca, deve ser empregada por nós em desempenhar os deveres de hospitalidade da nossa própria maneira. É sabido por nós que o chefe de família que pratica a virtude de acordo com a medida de suas habilidades, ganha regiões inesgotáveis de felicidade após a morte. Tu tens filhos. Tu tens progenie. Ó ave, rejeitando toda a bondade por teu próprio corpo, portanto, e para ganhar virtude e lucro, ofereça culto a este caçador para que seu coração possa ser satisfeito. Ó ave, não te entregue a qualquer sofrimento por minha causa. Veja, quão insignificante eu sou. Tu podes continuar a viver, aceitando outras esposas. A pomba amável, dominada pela tristeza, e olhando para seu marido da gaiola do caçador dentro da qual ela tinha sido presa, disse estas palavras para ele. Capítulo 146. Pombo macho oferece homenagem ao caçador. Entra no fogo como alimento para o caçador. Bhishma disse, ouvindo aquelas palavras repletas de moralidade e razão que foram faladas por sua esposa, o pombo sentiu grande deleite e seus olhos estavam banhados em lágrimas de alegria. Vendo aquele caçador cuja ocupação era a matança de aves, o pombo honrou escrupulosamente segundo os ritos prescritos nas ordenanças. Dirigindo-se a ele, ele disse, tu és bem-vindo hoje. Diga-me o que eu devo fazer por ti. Tu não deves ficar descontente. Tu estás em casa. Literalmente tu estás em casa, significando eu não pouparei quaisquer esforços para te fazer sentir e desfrutar todos os confortos do lar neste local. Diga-me rapidamente o que eu devo fazer e qual é teu desejo. Eu te pergunto isto em afeição, pois tu solicitaste abrigo em nossas mãos. Hospitalidade deve ser mostrada até para um inimigo quando ele vai à casa de alguém. A árvore não retira sua sombra nem da pessoa que se aproxima dela para cortá-la. Deve-se, com cuidado escrupuloso, cumprir os deveres de hospitalidade em direção a uma pessoa que anseia por abrigo. De fato, uma pessoa é especialmente obrigada a fazer isso se acontecer de ela levar uma vida familiar que consiste nos 5 sacrifícios. Se uma pessoa, enquanto levando uma vida familiar, por falta de discernimento, não realiza os 5 sacrifícios, ela perde, segundo as Escrituras, este mundo e o seguinte. Diga-me então confiantemente e em palavras inteligíveis quais são teus desejos. Eu realizarei eles todos. Não coloque teu coração na aflição. Ouvindo estas palavras da ave, o caçador respondeu para ele, dizendo, eu estou duro de frio. Que providências sejam tomadas para me aquecer.
Assim endereçada, a ave reuniu uma quantidade de folhas secas sobre o solo, e pegando uma única folha em seu bico saiu depressa para ir buscar fogo. Indo a um local onde fogo era mantido, ele obteve um pequeno fogo e voltou ao local. Ele então ateou o fogo naquelas folhas secas, e quando elas resplandeceram em chamas vigorosas, ele se dirigiu a seu convidado, dizendo: aqueça teus membros em confiança e sem medo. Assim endereçado, o caçador disse: assim seja, e se pôs a aquecer seus membros endurecidos. Recuperando por assim dizer seus ares vitais, o caçador disse para seu anfitrião alado: a fome está me afligindo. Eu desejo que tu me des algum alimento. Ouvindo suas palavras, a ave disse: eu não tenho provisões com as quais apaziguar tua fome. Nós, habitantes das florestas, sempre vivemos do que nós conseguimos a cada dia. Como as setas da floresta, nós nunca acumulamos para o dia seguinte. Tendo dito estas palavras, o rosto da ave empalideceu de vergonha. Ele começou a refletir silenciosamente quanto ao que ele deveria fazer e mentalmente desaprovou seu próprio método de viver. Logo, no entanto, sua mente se iluminou. Dirigindo-se ao matador de sua espécie, a ave disse: eu te satisfarei. Espere um momento. Dizendo estas palavras, ele acendeu um fogo com a ajuda de algumas folhas secas, e cheio de alegria, disse: eu ouvi no passado de riches de grande alma e deuses e pitris que há grande mérito em honrar um convidado. Ó amável, seja bondoso para mim. Eu te digo realmente que meu coração está determinado a honrar-te que és meu convidado. Tendo tomado esta decisão, a ave de grande alma, com o rosto sorridente, circungerou 3 vezes aquele fogo e então entrou em suas chamas. Vendo a ave entrar naquele fogo, o caçador começou a pensar, e se perguntou: o que eu fiz? Pai, sombrio e terrível será meu pecado, sem dúvida em consequência dos meus próprios atos. Eu sou extremamente cruel e digno de reprovação. De fato, observando a ave sacrificar sua vida, o caçador, depreciando seus próprios atos, começou a se entregar a lamentações copiosas como tu. Capítulo 147. Caçador se arrepende de seu comportamento. Bhishma disse: o caçador, vendo o pombo cair dentro do fogo, encheu-se de compaixão e mais uma vez disse: pai, cruel e insensível que eu sou, o que tenho feito? Eu sou certamente um canalha desprezível. Grande será meu pecado por anos eternos. Entregando-se a tais autorreprovações, ele começou a dizer repetidamente: eu sou indigno de crédito. Minha mente é perversa. Eu sou sempre pecaminoso em minhas resoluções. Pai, abandonando todos os tipos de ocupação honrada, eu me tornei um caçador. Um canalha cruel que sou, sem dúvida, este pombo de grande alma, por sacrificar sua própria vida, me ensinou uma lição importante. Abandonando esposas e filhos, eu certamente rejeitarei meus ares vitais que são tão valiosos. O pombo de grande alma me ensinou aquele dever. Desse dia em diante, negando todo o conforto ao meu corpo, eu irei desgastá-lo assim como um tanque raso na estação do verão. Capaz de suportar fome, sede, e penitências, reduzido à emaciação, e totalmente coberto com veias visíveis, eu praticarei de diversas maneiras tais votos que têm relação com outro mundo. Pai, por abandonar seu corpo, o pombo me mostrou o culto que deve ser prestado para um convidado. Ensinado por seu exemplo, eu de agora em diante praticarei virtude. A virtude é maior refúgio de todas as criaturas. De fato, eu praticarei tal virtude como a que era vista no pombo virtuoso, aquela principal de todas as criaturas aladas. Tendo tomado tal decisão e dito estas palavras, o caçador, outrora de atos violentos, procedeu para fazer uma viagem sem retorno pelo mundo, observando os votos mais rígidos. Mahaprasthana é literalmente uma partida sem volta. Quando uma pessoa deixa seu lar para vagar pelo mundo até que a morte ponha enfim em suas vagueações, é dito que ela parte em Mahaprasthana. Ele jogou fora seu bastão sólido, sua vara de ferro de ponta afiada, suas redes e armadilhas, e sua gaiola de ferro, e libertou a pomba que ele tinha capturado e prendido. Capítulo 148. Pomba fêmea também entra no fogo, ambos ascendem ao céu.
Bhishma disse. Depois que o caçador tinha deixado aquele local, a pomba, lembrando-se de seu marido e atormentada pelo sofrimento por sua causa, chorou copiosamente e se entregou a estas lamentações. Eu, ó marido querido, não posso me lembrar de uma única ocasião em que tu me fizeste uma injúria. Viúvas, mesmo se mães de muitas crianças, ainda são miseráveis. Sem seu marido, uma mulher se torna desamparada e um objeto de compaixão para seus amigos. Eu era sempre tratada com carinho por ti, e pelo grande respeito que tu tinhas por mim eu era sempre honrada por ti com palavras gentis, agradáveis, encantadoras e graciosas. Eu me diverti contigo em vales, em nascentes de rios, e em encantadores topos de árvores. Eu também fui feita feliz por ti enquanto vagando contigo pelos céus. Eu costumava me divertir contigo antes, ó caro marido, mas onde estão aquelas alegrias agora? Limitados são os presentes do pai, do irmão e do filho para uma mulher. Somente os presentes que seu marido dá para ela são ilimitados. Que mulher não iria, portanto, adorar seu marido? Uma mulher não tem protetor como seu marido, e nenhuma felicidade como seu marido. Abandonando toda a sua riqueza e posses, uma mulher deve tomar seu marido como seu único refúgio. A vida aqui não tem serventia para mim, ó marido, agora que eu estou separada de ti. Que mulher casta iria, quando privada do marido, ousar carregar o peso da vida? Cheia de tristeza e se entregando a tais lamentações comoventes, a pomba, dedicada a seu marido, se lançou no fogo ardente. Ela então viu seu marido falecido adornado com braceletes, sentado em um carro celeste, e adorado por muitos seres meritórios e de grande alma que estavam em volta dele. De fato, ele estava lá no firmamento, adornado com belas guirlandas, vestido em mantos excelentes, e enfeitado com todos os ornamentos. Ao redor dele estavam inúmeros carros celestes dirigidos por seres que tinham agido meritoriamente enquanto estavam neste mundo. Sentado em seu próprio carro celeste, a ave ascendeu para o céu, e obtendo honras apropriadas aos seus feitos neste mundo, continuou a se divertir em alegria, acompanhado por sua esposa. Capítulo 149. Caçador também alcança o céu. Bhishma disse. O caçador, ó rei, aconteceu de ver aquele casal enquanto sentado em seu carro celestial. Vendo o casal ele se encheu de tristeza ao pensar em seu próprio infortúnio e começou a refletir sobre os meios de alcançar o mesmo fim. E ele disse a si mesmo, eu devo, por austeridades como aquelas do pombo, alcançar tal fim sublime. Tendo tomado esta decisão, o caçador, que tinha vivido da matança de aves, saiu em uma viagem sem volta. Sem qualquer esforço para obter alimento e vivendo só do ar, ele rejeitou todas as afeições pelo desejo de alcançar o céu. Depois que ele tinha procedido por alguma distância, ele viu um lago extenso e encantador, cheio de água fresca e pura, e adornado com lótus e cheio de diversas espécies de aves aquáticas. Sem dúvida, a própria visão de tal lago era capaz de matar o desejo de beber de uma pessoa sedenta. Emaciado com jejuns, o caçador, no entanto, ó rei, sem olhar para ele, penetrou alegremente em uma floresta habitada por animais predadores, tendo averiguado previamente sua ampla extensão. Depois que ele tinha entrado na floresta ele foi muito afligido por espinhos pontudos e afiados. Lacerado e cortado por espinhos, e completamente coberto com sangue, ele começou a vagar naquela floresta desprovida de homens, mas cheia de animais de diversas espécies. Algum tempo depois, em consequência da fricção de algumas árvores poderosas causada por um vento forte, surgiu um incêndio que se espalhou por toda parte. O elemento furioso, mostrando um esplendor como o que ele assume no fim do Yuga, começou a consumir aquela floresta grande, cheia de árvores altas, e arbustos e trepadeiras espessos. De fato, com as chamas sopradas pelo vento e miríades de faíscas voando em todas as direções, a divindade que tudo consome começou a queimar aquela floresta densa, abundando com aves e feras. O caçador, desejoso de abandonar seu corpo, correu com um coração encantado em direção àquela conflagração que se propagava.
Consumido por aquele fogo caçador, se purificou de todos os seus pecados e alcançou, o melhor dos Bharatas, êxito sublime. A febre de seu coração dissipada, ele finalmente se viu no céu, brilhando em esplendor como Indra no meio de Yakshas e Gandharvas e pessoas coroadas com êxito ascético. Assim, de fato, o pombo e sua cônjuge devotada, com o caçador, ascenderam ao céu por seus atos meritórios. A esposa que assim segue seu marido logo ascende para o céu e brilha lá em esplendor como a pomba da qual eu falei. Essa é a velha história do caçador e do pombo de grande alma. Dessa maneira eles alcançaram um fim altamente meritório por suas ações virtuosas. Nenhum mal acontece à pessoa que escuta todos os dias esta história ou que a recita todos os dias, mesmo que o erro invada sua mente. A teoria é que todos os infortúnios surgem originalmente do erro mental o qual nubla a compreensão. O Yudhishthira, o principal de todas as pessoas virtuosas, a proteção de um suplicante é realmente um ato nobre de mérito. Até o matador de uma vaca, por praticar este dever, pode ser purificado do pecado. Nunca será purificado, no entanto, o homem que mata um suplicante. Por escutar a esta história sagrada e purificadora de pecados uma pessoa se livra da aflição e finalmente alcança o céu. Capítulo 150. Janamejaya, dos tempos passados, repreendido por Indrata por Brahmanicídio. Yudhishthira disse, o melhor dos Bharatas, quando uma pessoa comete pecado por falta de raciocínio, como ela pode ser purificada disso? Conte-me tudo sobre isto. Bhishma disse, em relação a isto eu recitarei para ti a antiga narrativa, louvada pelos rishis, do que o regenerado Indrata, o filho de Sunaka, disse para Janamejaya. Havia antigamente um rei possuidor de grande energia, chamado Janamejaya, que era o filho de Parikshit. Aquele senhor de terra em uma ocasião, por falta de raciocínio, tornou-se culpado de matar de um Brahmana. Depois disto, todos os Brahmanas, junto com seus sacerdotes, o abandonaram. Queimando dia e noite com remorso, o rei se retirou para as florestas. Abandonado também por seus súditos, ele tomou este passo para conseguir grande mérito. Consumido pelo arrependimento, o monarca passou pelas austeridades mais rígidas. Para se purificar do pecado de Brahmanicídio, ele interrogou muitos Brahmanas, e vagou de país em país sobre a terra inteira. Eu agora te contarei a história de sua expiação. Queimando com a lembrança de sua ação pecaminosa, Janamejaya vagou para lá e para cá. Um dia, no decurso de suas vagueações, ele encontrou Indrata, o filho de Sunaka, de votos rígidos, e se aproximando dele tocou seus pés. O sábio, vendo o rei diante de si, o reprovou gravemente, dizendo, tu cometeste um grande pecado. Tu és culpado de feticídio. Por que tu vieste aqui? Que assunto tu tens conosco? Não me toque de nenhuma maneira. Vá embora. Tua presença não nos agrada. Tua pessoa cheira como sangue. A tua aparência é como a de um cadáver. Embora impuro, tu pareces ser puro, e embora morto tu te moves como um vivo. Morto por dentro, tu tens a alma impura, pois estás sempre planejando pecados. Embora tu durmas e despertes, tua vida, no entanto, é passada em grande miséria. Tua vida, ó rei, é inútil. Tu vives muito miseravelmente. Tu foste criado para atos ignóbeis e pecaminosos. Pais desejam filhos pelo desejo de obter diversos tipos de bênçãos, e esperando que eles realizem penitências e sacrifícios, adorem os deuses, e pratiquem renúncia fazendo caridade. Veja, toda a linhagem de teus ancestrais caiu no inferno por causa das tuas ações. Todas as esperanças que teus ascendentes colocaram em ti foram inúteis. Tu vives em vão, pois tu estás sempre inspirado com ódio e malícia em direção aos Brahmanas, eles, que por adorar a quem os homens obtêm vida longa, fama, e céu. Deixando este mundo quando chegar a hora, tu terás que cair no inferno de cabeça para baixo e permanecer naquela posição por incontáveis anos por consequência das tuas ações pecaminosas. Lá tu serás torturado por urubus e pavões de bicos de ferro. Voltando então para este mundo, tu terás que nascer em uma classe desprezível de criaturas.
Se tu pensas, ó rei, que este mundo é nada e que o próximo mundo é a sombra de uma sombra, os seguidores de Yama nas regiões infernais te convencerão, dissipando tua incredulidade. Capítulo 151. Janamejaya pede ajuda. Bhishma disse, assim endereçado. Janamejaya respondeu ao sábio, dizendo, tu repreendes alguém que merece ser repreendido. Tu censuras alguém que é merecedor de censura. Tu reprovas a mim e minhas ações. Eu imploro que tu sejas gracioso em direção a mim. Todos os meus atos têm sido pecaminosos. Eu queimo, no entanto, com o arrependimento como se eu estivesse no meio do fogo ardente. Minha mente, ao lembrar dos meus atos, está extremamente triste. Na verdade, eu estou com muito medo de Yama. Como eu posso suportar viver sem extrair aquele dardo do meu coração? Ó Saunaka, suprimindo toda a tua ira, instrua-me agora. Antigamente eu costumava mostrar respeito pelos brahmanas. Eu declaro solenemente que eu vou mais uma vez demonstrar o mesmo respeito por ti. Não deixe que minha linhagem seja extinta. Não deixe que a linhagem na qual eu nasci afunde no pó. Não é apropriado que aqueles que foram injustos com brahmanas e, pelas injunções dos Vedas, perderam todo o direito ao respeito do mundo e à relação social com seus semelhantes, devam ter algum portador de seus nomes para continuar suas famílias. Eu estou dominado pelo desespero. Eu, portanto, repito a minha decisão sobre reparar minha conduta. Eu rogo a você que me proteja como os sábios que não aceitam presentes protegendo os pobres. Indivíduos pecaminosos se abstendo de sacrifícios nunca alcançam o céu. Deixando este mundo, eles têm que passar seu tempo nos abismos do inferno como polidas e casas. Estas são tribos mlecha de comportamento impuro. Ignorante que eu sou, dê-me sabedoria como um preceptor erudito para seu pupilo ou como um pai para seu filho. Fique satisfeito comigo, ó Saunaka. Saunaka disse, que surpresa há que uma pessoa desprovida de sabedoria faça muitas ações impróprias. Sabendo disso, uma pessoa de sabedoria verdadeira nunca se zanga com as criaturas quando elas se tornam culpadas de tolice. Por ascender ao topo do palácio da sabedoria, uma pessoa se aflige pelas outras, sendo em si mesma demasiado pura para se tornar um objeto de aflição de outras pessoas. Por sua própria sabedoria alguém examina todas as criaturas no mundo como uma pessoa no topo de uma montanha olhando as pessoas embaixo. A pessoa que se torna um objeto de crítica pelos homens bons, que odeia bons homens e que se esconde de sua vista, nunca consegue obter qualquer bênção e nunca entende a propriedade de ações. Tu sabes que a energia e a nobreza do Brahmana é declarada nos Vedas e em outras escrituras. Haja agora de tal maneira que a tranquilidade de coração possa ser tua e que os Brahmanas sejam teu refúgio. Se os Brahmanas cessarem de estar zangados contigo, eles assegurarão tua felicidade no céu. Se, também, tu te arrependeres de teu pecado, tua visão ficará clara e tu conseguirás ver a virtude. Janamejaya disse, eu estou arrependido de meus pecados. Eu nunca mais procurarei extinguir a virtude. Eu desejo obter bem-aventurança. Fique satisfeito comigo. Saunaka disse, dissipando arrogância e orgulho, ó rei, eu desejo que tu demonstres consideração por mim. Isto é, por minhas instruções. Empenhe-te no bem de todas as criaturas, sempre te lembrando dos mandatos de retidão. Eu não estou te reprovando por medo ou estreiteza de mente ou avareza. Escute agora, com estes brahmanas aqui, as palavras de verdade que eu profiro. Eu não peço nada. Eu irei, no entanto, te instruir sobre os caminhos da virtude. Todas as pessoas irão coachar e zurrar e gritar vergonha sobre mim pelo que eu vou fazer. Elas até me chamarão de pecaminoso. Meus parentes e amigos me rejeitarão. Pois era tão grande a repugnância sentida pelo assassino de um brahmana que até falar com ele era considerado um pecado. Instruir tal homem nas verdades dos Vedas e da moralidade era profanar a própria religião. Sem dúvida, no entanto, meus parentes e amigos, ouvindo as palavras que eu falar, conseguirão atravessar vigorosamente as dificuldades da vida. Alguns que são possuidores de grande sabedoria irão compreender meus motivos corretamente.
Saiba, ó filho, quais são meus pontos de vista, ó Bharata, em relação aos Brahmanas. Depois de me ouvir, haja de tal maneira que eles possam, pelos meus esforços, obter todas as bênçãos. Também, ó rei, empenhe tua palavra que tu não irás novamente prejudicar os Brahmanas. Janamejaya disse, eu juro, até tocando teus pés, que eu nunca mais, em pensamentos, palavras, ou ações, ofenderei os Brahmanas. Capítulo 152. Instruído e purificado de pecados por Indrota. Saunaka disse, por essas razões eu te falarei sobre virtude, para ti cujo coração tem estado extremamente agitado. Possuidor de conhecimento e grande força, e com um coração contente, tu procuras virtude por tua própria vontade. O rei, primeiro sendo extremamente severo, então mostra compaixão e faz o bem para todas as criaturas por seus atos. Isto é certamente muito admirável. O povo diz que um rei que começa com severidade queima o mundo inteiro. Antes tu eras severo. Mas tu volveste teus olhos para a virtude agora. Abandonando comida luxuosa e todos os artigos de prazer, tu te dirigiste por um longo tempo para penitências rígidas. Tudo isso, ó Janamejaya, seguramente parece extraordinário para aqueles reis que estão afundados em pecado. Que aquele que tem riqueza deva se tornar generoso, ou aquele que é dotado de riqueza de ascetismo deva se tornar relutante em gastá-la, não é surpreendente em absoluto. É dito que esses dois não vivem muito longe um do outro. Isto é, a mesma causa que faz uma pessoa afluente e caridosa opera para fazer um asceta cuidadoso do tipo de riqueza que ele tem. Aquilo que é precipitado produz miséria em abundância. Aquilo, por outro lado, que é realizado com a ajuda do raciocínio correto leva a resultados excelentes. Sacrifício, caridade, compaixão, os Vedas, e a verdade, ó Senhor da Terra, estes 5, são purificadores. O sexto é penitência bem realizada. Este último, ó Janamejaya, é altamente purificador para reis. Por se dirigir a isto devidamente, tu seguramente ganharás grande mérito e bem-aventurança. Visitar lugares sagrados também foi citado como sendo altamente purificador. Com relação a isto são citados os seguintes versos cantados por Yayati. O mortal que ganhar vida e longevidade deve, depois de ter realizado sacrifícios com devoção, renunciar a eles na velhice e praticar penitências. O campo de Kuru é citado como sagrado. O rio Sarasvati é citado como sendo mais ainda. Os tirtas do Sarasvati são mais sagrados do que a própria Sarasvati, e o tirta chamado Pritudaka é mais sagrado do que os tirtas do Sarasvati. Alguém que se banhou no Pritudaka e bebeu suas águas não terá que sofrer por uma morte prematura. Tu deves ir para Mahasaras, para todos os tirtas designados pelo nome de Pushkara, para Prabhasa, ao lago do norte Manasa, e para Kalodaka. Tu irás então recuperar a vida e adquirir longevidade. O lago Manasa está no local onde o Sarasvati e o Drisadvati se misturam um com o outro. Uma pessoa possuidora de conhecimento védico deve se banhar nesses lugares. Manos disse que a generosidade é o melhor de todos os deveres e que a renúncia é melhor do que a generosidade. Em relação a isto é citado o seguinte verso composto por Satyavati. Uma pessoa deve agir como uma criança cheia de simplicidade e desprovida de mérito ou pecado. Em relação a todas as criaturas, não há nem tristeza nem felicidade. Aquilo que é chamado de tristeza e aquilo que é chamado de felicidade são os resultados de uma imaginação perturbada. Essa mesma é a natureza verdadeira de todas as criaturas vivas. De todas as criaturas, são superiores às vidas daquelas que se dirigiram à renúncia e que se abstiveram das ações meritórias e pecaminosas. Eu agora te direi aquelas ações que são melhores para um rei. Por empregar teu poder e generosidade conquiste o céu, ó rei. O homem que possui os atributos de poder e energia consegue alcançar a virtude. Governe a terra, ó rei, por causa dos Brahmanas e pela felicidade. Tu costumavas antigamente condenar os Brahmanas. Gratifique-os agora. Embora eles tenham gritado vergonha sobre ti, embora ele tenha te abandonado, ainda assim, guiado pelo conhecimento do eu, te empenhe solenemente para nunca ofendê-los.
Envolvido em atos apropriados para ti, procure o que é para o teu maior bem. Entre os soberanos, alguns se tornam tão frios quanto a neve. Alguns são ferozes quanto o fogo. Alguns se tornam como um arado arrancando todos os inimigos. E alguns, também, se tornam como um raio queimando subitamente seus inimigos. Quem deseja impedir a autodestruição nunca deve se misturar com indivíduos vis, por razões gerais ou específicas. De um ato pecaminoso cometido uma única vez, alguém pode se purificar por se arrepender disso. De um ato pecaminoso cometido 2 vezes, uma pessoa pode se purificar por jurar nunca cometê-lo outra vez. De tal ato cometido 3 vezes, ela pode se purificar pela decisão de se comportar corretamente mesmo posteriormente. Por cometer tal ação repetidamente, uma pessoa pode se purificar por uma viagem para lugares sagrados. Alguém desejoso de obter prosperidade deve fazer tudo o que resulta em bem-aventurança. Aqueles que vivem entre odores fragrantes se tornam eles mesmos fragrantes por consequência. Aqueles, por outro lado, que vivem no meio de fedor imundo se tornam eles mesmos imundos. Alguém dedicado à prática de penitências ascéticas é logo purificado de todos os pecados. Por cultuar o fogo Oma por 1 ano, alguém imaculado por diversos pecados se torna purificado. Alguém culpado de feticídio é purificado por cultuar o fogo por 3 anos. Alguém culpado de feticídio se purifica até as 100 yojanas de Masaras, ou dos tirtas chamados Pushkara, ou Prabhasa, ou Manasa no norte, se ele somente sai para algum deles. Um matador de criaturas é purificado de seus pecados por salvar do perigo iminente tantas criaturas daquela espécie específica quanto as que foram mortas por ele. Manos disse que por mergulhar em água depois de recitar 3 vezes os mantras Agamarshana, uma pessoa obtém os frutos do banho final em um sacrifício de cavalo. Esses mantras formam uma parte da prece da manhã, do meio-dia e da noite de todo Brahmana. Agamarshana era um rishi védico de grande santidade. Tal ação logo purifica uma pessoa de todos os seus pecados, e ela recupera em consequência a estima do mundo. Todas as criaturas se tornam obedientes a tal pessoa como idiotas impotentes obedientes àqueles que o circundam. Os deuses e os asuras, antigamente, se aproximando do preceptor celeste Vrihaspati, ó rei, humildemente lhe perguntaram, dizendo, tu conheces, ó grande rishi, os frutos da virtude, como também os frutos daqueles outros atos que levam ao inferno no mundo seguinte. Não consegue se libertar de mérito e pecado a pessoa para quem os dois prosperidade e dor são iguais? Nos diga, ó nobre rishi, quais são os frutos da virtude, e como uma pessoa correta dissipa seus pecados. Vrihaspati respondeu, se tendo cometido um pecado por tolice, alguém faz atos meritórios compreendendo sua natureza, ele consegue, por tal virtude, se purificar do pecado. Assim como um pedaço de tecido sujo é limpo por meio de alguma substância salina. Não se deve contar vantagem depois de ter cometido pecado. Por recorrer à fé e por se livrar da malícia, uma pessoa consegue obter bem-aventurança. A pessoa que cobre as falhas, até quando expostas, de bons homens, obtém bem-aventurança mesmo depois de ter cometido erros. Como o nascer do sol de manhã dissipa a escuridão, alguém dissipa todos os seus pecados por agir honradamente. Bhishma continuou, Indrota, o filho de Sunaka, tendo dito essas palavras ao rei Janamejaya, o ajudou, por seu sacerdócio, no desempenho do sacrifício de cavalo. O rei, purificado de seus pecados e recuperando bem-aventurança, brilhou com esplendor como um fogo ardente, e aquele matador de inimigos então entrou em seu reino como Soma em sua forma cheia entrando no céu.